E aí, minha gente, voltamos agora com a parte 3 do nosso módulo 2, Românticos e Folcloristas, a reinvenção do folclore. Vamos entrar na década de 60, né? O início de 1960. Na verdade, seria o início de 1970. Mas vamos considerar só a década de 60 mesmo, porque tem muita coisa para ser falado. No início de 60, né, houve uma aceleração industrial e também do desenvolvimento urbano. Tem uma professora muito interessante, vocês podem procurar inclusive artigos sobre ela, quem tiver interesse de entender sobre políticas culturais no Brasil. Ela tem um livrinho que é pequenininho, Políticas Culturais do Brasil, dos anos de 1930 ao século XXI. E fala que as formas de consumo passaram a sofrer diversas e rápidas transformações, tá? Inclusive no campo cultural. E aí quando ela fala de crescimento, de venda, também eu falo de venda de rádio, de criação de emissoras, né? Porque a cultura ela começa a ser passada, ela começa a ser transmitida através desses meios de comunicação, tá? O rádio, né, ele tinha um caráter educativo pela Rádio Nacional. E o cinema também ele vai crescer. Só que com produções norte-americanas. As produções brasileiras, elas tentam acompanhar. Existe até uma produção boa brasileira, tá? Nesse período. Mas correr, né, próximo ou com uma diferença muito pequena para o poderio cinematográfico norte-americano era uma coisa muito complexa, né? Aqui está a cena de um cinema, tá? Passando o filme Atlântida. Não é um filme brasileiro, mas é no cinema que deu o nome, né? Onde tinha o presidente, que é o Severiano Ribeiro Júnior, que é o Grupo Severiano Ribeiro, que hoje em dia virou um grande monopólio de muitos cinemas, né? E acabou vendendo parte para outras empresas, mas não perdendo capital. E salve o nosso capitalismo, né? Ele quer ganhar dinheiro. Então aqui está a cena, né, de um cinema na parte dos fundos. Percebam que tem cortina lateral, né? Tem um cenário que parece um teatro. Então tem toda uma concepção, né? Até porque os teatros, os antigos teatros, eles acabaram cedendo, né, os seus espaços, vendendo os seus espaços para a criação de salas de cinema. Mas vamos lá. Eu acho que está errado, eu acho que era década de 50, início de 60. Porque eu olhei a imagem e falei assim, gente, essa imagem não é de 60. Mas perdão, eu vou depois consertar. Bom, a década de 50, né, ela é uma década muito fundada a partir de decretos, da criação de decretos, né, para a gente poder institucionalizar. Isso vem, obviamente, e principalmente com o segundo governo de Getúlio Vargas. Ele não vem com a ideia, né, de uma ditadura, como ele veio durante a era Vargas, era um governo um pouco mais moderado, mas ele já sabia de todos os mecanismos, todos os modos operandi. Né? Então, houve uma redução, né, desses investimentos dentro da cultura, mas, ao mesmo tempo, existiu um aumento, tá, nessas produções cinematográficas, mas sem caráter educativo. O que ele se preocupava em fazer na década de 30, agora não tem mais, porque ele aprendeu a ganhar dinheiro e poder ganhar dinheiro com a cultura. Então, nesse período, nós temos uma ausência muito grande de projetos, de ações, de políticas culturais. E a cultura entra em crise. A cultura ela vai sobreviver através de recursos estrangeiros, tá? Porque, obviamente, com o interesse, né, de vários outros países no Brasil, por conta da cultura, esses investidores eles começam a chegar com mais rapidez aqui no país. Mas, a partir dessa ausência, né, de políticas públicas que pudessem, né, enaltecer, produzir, salvaguardar, proteger a cultura brasileira, que faz parte da nação,
e faz parte da nossa Constituição, o governo ele começa a romper esse elo que ele construiu, né? Eu falei no módulo 2, se eu não me engano, sobre Maquiavel. Se um rei ele quer ter apoio do povo, se aproxime a ele. A partir do momento que se ele se afasta do povo, e lá na era Vargas ele era considerado o pai dos pobres, e ele deixa de ser o pai dos pobres, né? Obviamente que começa a haver uma tensão, um afastamento, um rompimento dessas relações do povo, do popular, né? Com Getúlio Vargas. Mas aí, o que acontece? Né? Acontece também um outro tipo de rompimento, o rompimento das instituições e das elites intelectuais. E olha que interessante que Elia Calabro traz. A primeira vertente desse rompimento, retomando a tradição modernista, então eles fazem um retorno lá no passado, que valorizava as fontes de identidade nacional do passado. Mas vamos lá, o modernismo da Semana de 22 é formado por artistas que iam para a Europa. Eles buscaram inspiração na Europa, então não é uma arte totalmente brasileira, mas tudo bem. Principalmente nas tradições populares. E a segunda, só que para poder dar me lembrei aqui quando falei desses artistas que voltavam essa vertente a essa tradição modernista, né, que voltava para essas tradições populares, o próprio Volpe, né, o artista Volpe. Ele foca, ele mira na cultura popular para fazer a representação. As bandeirinhas de São João, os santos, os orixás do candomblé, os santos católicos, as festas populares, as fachadas das casinhas, né, para poder fazer as suas pinturas. A outra vertente, né, que Elia Calabro aponta, ela considera que o passado de um povo colonizado, olha que bárbaro isso, né? Não é bárbaro nem no sentido de bacana, que bárbaro no sentido de barbaridade. Que o povo colonizado deveria ser suplantado e que a urbanização e a industrialização deveriam construir de novo o povo brasileiro uma nova cultura popular. Então você cala todo mundo, você subtrai eles da nossa sociedade, né? E cria-se uma nova cultura popular. Agora, que cultura popular seria essa? Quem criaria essa cultura popular? Aos moldes das leis e dos regulamentos do passado, que determinam uma ordem, né? Obviamente que história não se fala ser. Mas qual é o interesse dessa vertente intelectual que deve ser suplantado? Mas enfim. Então a cultura e o folclore, eles entram, né, como se diz, numa disputa político-ideológica, principalmente política. Em 1946, o Brasil se comprometeu a instalar uma comissão com um Instituto Brasileiro de Educação e Ciência e Cultura, o IBEC. Porém, eles não tinham autonomia, ou seja, estavam atrelados ao Estado. O Estado cria um instituto para poder se aprofundar nas questões culturais e folclóricas do Brasil, mas não tem dinheiro para poder fazer nada. Da comissão haveriam outras comissões estaduais de folcloristas, todas também sem autonomia. E aí acontece o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore. Para que comissões sem autonomia? Né? Onde estão os sujeitos dessas culturas? E aí, assim, num rápido levantamento, porque eu nunca me interessei em fazer levantamento de imagem. Falei assim, poxa, ele criou um instituto, o que vai ter de imagem desse instituto? O que vai ter de imagem do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore? Eu falei assim, vamos ver o que tem, né? E aí eu volto à imagem da capoeira. Já em 1957, né, Getúlio Vargas já tinha saído da presidência e entrou Juscelino Kubitschek.
E ele foi ao 3º Congresso Nacional de Folclore. E aí eu trago essa imagem justamente porque foi aonde eu achei uma imagem desses congressos brasileiros de folclore. A capoeira do Congresso, do 3º Congresso Brasileiro de Folclore. Vou voltar à imagem, tá? Nós vemos capoeiristas, obviamente que é um período, né, que antecedia muito, mas eles eram negros. Todos de roupa social, de gravata, tocando berimbau, arrumados. Seria então uma capoeira domesticada, né? Eles não estão nos seus espaços. Que congresso é esse? Né? Que fala de cultura e de folclore e que não coloca esses detentores de saberes e fazeres, aqueles que transmitem a oralidade, e aí não querendo fazer o advogado do